Quando a gente olha para a situação de pandemia, sobretudo nos pequenos municípios, tem sempre a discussão, né? De que ponto de vista eu vou olhar para libera ou não libera. Então, a gente pode olhar pelo ponto de vista partidário, e aí se cria uma confusão desnecessária com a pandemia. Já temos confusão demais. E também podemos olhar pelo aspecto da saúde pública. E aí eu olho pela saúde pública. Então, do ponto de vista da saúde pública, eu entendo que não é hora, né, de liberação, nem pública, nem privada. Eu acho que a gente precisa. Por outro lado, eu fico imaginando, quem está dizendo é um funcionário público, resguardado no seu direito de remuneração, de trabalho, né? Eu fico imaginando o seu José, Dona Maria, que sobrevive, né, do seu pequeno comércio, das suas atividades muitas vezes informais, né? Então, para esse lado, a gente precisa ter soluções. Então, se a gente agora não pode liberar, no meu ponto de vista, não pode liberar, né? E a gente precisa criar condições de fomento a estratégias diversas, né, para que essas famílias também não fiquem desacobertadas. Eu viajo muito de transporte público e percebo o quanto aumentou o número de pessoas nas rodoviárias, né, nas paradas de ônibus, dentro do próprio ônibus, pedindo ajuda. Isso aumentou muito, muito. Nos últimos 2 anos, com esse clima todo absurdo, né? E aí eu preciso ser prudente. Eu acho que a gente não pode liberar, mas também não pode deixar de fazer o que tem que ser feito para ajudar essas famílias. E o que é que precisa ser feito, professor, na sua ótica, na sua avaliação? Porque tem o setor que sobrevive, né, dos eventos. Quando a gente fala do setor, a gente não se restringe tão somente ao empresário, né, que é a parte alta e que ganha muito. A gente está falando dos carregadores de caixa de som, do pessoal de mesários, enfim, de todo esse pessoal que monta essa estrutura para que o espetáculo aconteça. Verdade. Primeiro que a gente não tem uma receita pronta, né? A gente precisa trabalhar na construção de iniciativas. As iniciativas, por exemplo, que casariam com Guarabira, podem não casar com cidades vizinhas, por exemplo. Então, o mais adequado é que, do ponto de vista da política pública, que se faça valer um comitê com a representação de todos esses profissionais, que se construa a devida saída, né, respeitando o direito à saúde, né, e também, claro, respeitando esse retorno das atividades comerciais, econômicas de um modo geral. Não há uma receita, mas eu acho que o ponto de partida é conversar. E aí conversar sem partidarismo. Eu acho fundamental isso. Não é porque eu sou contra ou sou a favor a A e a B que eu vou polemizar. Nas opiniões que o senhor tem visto aí, o senhor tem observado, cada um está olhando pela sua ótica e observando o seu lado e a sua necessidade pessoal? Em alguns casos, sim. Em alguns casos, a gente tem vários municípios, eu acompanho vários, a gente tem uma partidarização dessas situações. E eu acho que está na hora de deixar essas partidarizações e dialogar. Aqui em Guarabira, o senhor percebe isso? Algumas vezes, algumas falas, eu percebo isso claramente. Eu não estou todo dia em Guarabira, mas como você sabe, né, eu acompanho todos os bastidores da política de Guarabira. Eu sei quem, o que é fulano, ciclano, beltrano faz ou fala. Eu acompanho, eu faço questão, né? Eu não moro em Guarabira já há 6 anos, né? Pouco mais de 6 anos, mas eu nunca deixei Guarabira. Então, toda semana eu estou aqui, converso com muita gente. Então, eu percebo. Então, é preciso sentar. A questão da Festa da Luz, por exemplo, é uma situação muito séria, muito séria. Não pode ser discutida por um lado ou por outro, tem que ser discutida por todos os lados possíveis, inclusive, né, observando o direito à saúde, a situação pandêmica, os protocolos de biossegurança, né, e pensar passo a passo. É uma construção, não tem solução a não ser conversar e construir isso do zero. Não há uma receita pronta. Não há.